Carta aos Hebreus, glória a Deus. Na carta aos Hebreus, aleluia, Jesus. Capítulo 11. Quero compartilhar com a igreja apenas o versículo 4. Amém? Carta aos Hebreus 11, apenas o versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Estou sentindo falta de muitos irmãos hoje na igreja. Eu creio que os irmãos ficaram com medo do frio. Hebreus 11, apenas o versículo 4. Amém? Hoje você mais moderado nos gritos. Fiz uma cirurgia na boca, então o negócio não está muito bom ainda, mas fique tranquilo, tá? Amém? Aquilo que Deus quer passar, a amada igreja, vai sair. Amém? Eu não estou aqui sendo conduzido por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Fala para o seu irmão aí, fala para o seu irmão, ainda fala. Ainda fala. Fala com fé, ainda fala. Aleluia. Eterno, poderoso Deus, querido Pai e amado Deus, poderosa, santa, imutável, infalível, verdadeira e maravilhosa é a Tua palavra. Só ela tem poder para nos libertar, para transformar as nossas vidas e para dar direção certa a seguir. Cremos que o que o Senhor nos preparou nesta noite é algo grande, extraordinário, magnífico. Esse é o motivo de abrir o nosso coração, meu Pai, para receber tudo que o Senhor nos preparou. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça, Senhor Jesus, nessa noite, que a Tua presença seja real e verdadeira e grandiosa. Oh, meu Pai, nós nos alegramos porque temos convicção e certeza que o Senhor está presente nesse lugar, porque a Tua palavra diz que onde há 1, 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, o Senhor os faz presente. Obrigado pela Tua presença. Oh, aleluia. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, Pai, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Podemos tomar vossos assentos nessa noite em nome do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é: como você gostaria de ser lembrado? Essa pergunta, ela deveria causar em mim e em você uma santa preocupação. Como você gostaria de ser lembrado? Ela deveria causar em mim e em você uma santa preocupação. Uma santa preocupação. Em toda a Bíblia, nós vemos histórias de pessoas dignas de ser contadas, lindas histórias maravilhosas, pessoas que deixaram para nós um grande legado, pessoas que deixaram para nós ensinamentos preciosos, marcas profundas em nossas vidas que jamais serão apagadas. Homens como Abel, que mesmo depois de morto ainda fala. Aleluia. Homens como Enoque, que não presenciou a morte. Noé, a Bíblia diz que era o único justo naqueles dias. Abraão, o pai da fé, um homem obediente. Isaac, Jacó, José do Egito, um homem que não negociava os valores e os princípios divinos. Amém? Moisés, o grande libertador,
que aos 80 anos aceitou um desafio de tirar uma nação, um povo numeroso, da escravidão no Egito. Olha para o seu irmão e diga: não tem idade para fazer a obra de Deus. Amém? Josué, sucessor de Moisés, um grande homem, que ele diz que abriria mão de tudo para que a sua família servisse ao Senhor. Rei Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Samuel, um grande profeta. Jó, um homem perseverante. Como que Jó é lembrado? Perseverança, fé, lealdade a Deus. Daniel, um homem que não negociava os princípios de Deus, um homem que não se curvava diante de outros deuses. Elias, um grande profeta. Eliseu, um grande profeta. José, o carpinteiro, pai de Jesus, um homem privilegiado, que teve o privilégio de educar Jesus Cristo, nosso Salvador. José, o carpinteiro. Apóstolo Paulo, João Batista, grandes homens do Novo Testamento. Todas essas pessoas são dignas de serem lembradas. Deixaram legados, marcas em nossas vidas que nunca se apagarão. Mas também existem grandes mulheres dignas e exemplares, como Débora, Ana, Abigail. Quem lembra de Abigail? Ruth, Esther, Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Mulheres dignas de ser lembradas, mulheres exemplos, mulheres que lembramos com louvor, com alegria, homens que lembramos com louvor, com alegria. Mas a Bíblia também relata algumas pessoas que não deixaram nada para nós. A Bíblia vai dizer que lá em 2 Crônicas capítulo 21, um rei chamado Jeorão, ele começou o seu reinado com 32 anos, reinou por 8 anos, e a Bíblia vai dizer que ele morreu e não deixou. Quem é bom de Bíblia aí? Saudade. Eu citei apenas Jeorão, mas tem muitos outros. O próprio Judas, aquele que iria trair Jesus. Pessoas dignas de não serem lembradas. Ou seja, nós notamos que alguns personagens bíblicos se preocuparam de como eles seriam lembrados, mas também notamos que alguns não se preocuparam. E isso só não acontece naqueles dias, acontece no dia de hoje. Tem muitos cristãos que não estão nem aí para como vão serem lembrados. Agora já tem outros que não se importam, se preocupam e com todo o zelo viram uma vida, estão construindo uma história dignas de serem lembradas. Dignas de serem lembradas. Alguns irmãos sabem que recentemente eu passei por algumas perdas na minha família. Perdi o meu avô, logo depois de um mês perdi o meu tio. E diferentemente do que pensamos, o melhor lugar que temos para refletir é numa casa de luto, é no velório. Pastor, só está doido? Não estou doido, é verdade. Pastor, quem disse isso? Salomão, Eclesiastes 7, do 1 ao 2. Sabe o que ele disse? Mais vale um bom nome do que o melhor
dos perfumes. O dia da morte é mais proveitoso do que o dia do nascimento. Mais vale ir numa casa de luto do que ir numa casa de festa. Porquanto esse é o fim de todo ser humano, e desse modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Orar é na sua casa, dentro do seu quarto. Cultuar é na igreja. Agora refletir é no velório. Refletir o que, pastor? Refletir por quê? Porque quando uma pessoa morre, por pior que ela seja, nos últimos tempos, ela está se tornando uma pessoa boa, sem defeito, sem problema. Nossa, fulano morreu, meu Deus, como aquela pessoa era boa. Mentira, canalha, mau caráter, salafrário. Ladrão, bandido. Mas quando morre, não, morreu uma pessoa boa. Que boa que nada. Não tem nada de bom. Não construiu uma história digna de ser lembrada. Talvez até os parentes estão dizendo ali, ó, não vai deixar nem saudade. Não vai deixar nem saudade. Tem pessoas que são a maior tragédia como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como filhos. Mas quando morre, se torna a melhor pessoa deste mundo. Conversando esses dias atrás com o pastor Edinho, nós sentamos ali para conversar, diante de tantas mortes que teve. Nós sentando ali para conversar, falei, pastor, mas como hoje está difícil fazer um culto fúnebre. Está tão difícil, pastor, porque o que ameniza a dor de uma família é quando você vai fazer um culto fúnebre, você relata a linda história de vida do falecido, você relata as qualidades do conhecido, você diz do legado que aquela pessoa está deixando para a família, para a sociedade. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão indo e poucas têm deixado saudade. Poucas têm deixado saudade. Eu estava no velório do meu tio, eu fiz o culto fúnebre, e eu perguntei se tinha alguém da família que queria fazer uso da palavra. O genro dele ergueu a mão e disse: eu quero. E ele começou dizendo assim: se hoje eu estou aqui, foi pelos ensinamentos do meu sogro. Quando a minha esposa me conheceu, eu estava dentro de uma penitenciária. Ele me aceitou do jeito que eu era, mas me disse: eu não aceito que você permaneça do jeito que você é. Então, se eu estou aqui, foi porque ele me ensinou. E ele ainda disse isso: isso é que ameniza a minha dor.
São muito poucas pessoas que deixam uma história digna de ser contada. São muito poucas as pessoas que deixam uma linda história. Nós cristãos não podemos abdicar da responsabilidade de deixar algo de nós para a nossa família e para a sociedade. Quem está me entendendo? Nós, servos do Deus Altíssimo, convertidos, santos, separados do pecado, obediente à palavra de Deus, batizados, nova criatura, não podemos abdicar da responsabilidade de deixar um legado para a nossa família, de deixar um legado para a sociedade. Nós não podemos. Mas tem muitos crentes brincando. Assim como o rei Jeorão, nos seus dias, tem crente brincando hoje, morrendo e não deixando saudade para a família, porque só é crente dentro da igreja, não é crente dentro de casa, não é crente lá fora na sociedade, não tem testemunho de cristão. Te prepara, meu querido. Essa palavra não é para passar a mão na sua cabeça, não, é para te posicionar. Nós estamos vivendo a maior geração de crentes mau caráter que existiu até hoje. Não é, pastor? Você estava tão brincando tanto na hora do aviso, agora o trem está sério, está sério. Porque a palavra do Senhor, ela nos confronta. É espada de dois gumes. A palavra do Senhor gera cura. A palavra do Senhor gera transformação. E a palavra do Senhor, ela merece um aplauso, não merece? Abel, ele deixou algo dele, em mim e em você, digno de ser lembrado. Abel, ele nos deixou um legado que diz que a prioridade da vida dele era Deus. Por quê, pastor? Porque assim que Abel fez a sua colheita, ele levou aos pés do Senhor, ofereceu em sacrifício. Mas Caim foi a cabo de dias. O que Caim quer dizer? A cabo de dias quer dizer o quê? Que primeiro eu como para depois eu oferecer. Que primeiro eu gasto, depois eu ofereço. Abel não. Primeiro eu ofereço, depois eu gasto. A prioridade de Abel era Deus, não era a sua vontade, não eram os seus desejos. E hoje a prioridade dos cristãos não é mais Deus. A prioridade dos cristãos só é Deus até for chamado para um delicioso churrasco. Até que é a prioridade do cristão. Até que me convidarem para o aniversário. Até que me convidaram para um churrasco, me convidaram para comer uma lasanha. Se não me convidarem, eu vou no culto, mas se me convidarem, eu não vou no culto. Mas Abel nos mostra o contrário, que a prioridade da sua vida era Deus. Agora preste atenção. Livro de Gênesis capítulo 4 narra a história de Abel e Caim.
Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, cresceram sob as mesmas influências, ouvindo as mesmas coisas, acreditando no mesmo Deus. Ambos foram ensinados a adorar a Deus e a honrar a Deus através de suas ofertas, através dos sacrifícios. A Bíblia diz que Abel e sua oferta foram aceitas por Deus, mas Caim e sua oferta foi rejeitada. Caim deixou-se ser tomado por uma grande ira e assassina o seu irmão Abel. Agora vem o autor de Hebreus e diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Esse texto me chama a atenção para um fato: que a morte, ela pode calar a voz e impedir as ações de uma pessoa, mas ela não pode apagar aquilo que a pessoa fez. Morreu, se for bom é bom, se for ruim é ruim. Não tem isso. Morreu, se a sua história de vida for uma história linda, digna de ser contada, pessoas têm alegria de contar, vai contar. Mas se tiver tristeza, não vai contar. Se não deixou saudade, não deixou saudade. Eu não sei se vocês viram um vídeo de um padre negro dizendo que muitos padres vão ser cobrados, porque quando uma pessoa morre, ela se torna boa. Para quê? Para consolar um pouco do sofrimento dos familiares. Nós temos que se virar no 30, meu querido, para quando nós vamos num velório que a pessoa não é cristã, nós temos que pedir direcionamento de Deus, para não pecar, para não falar que quem é ruim, mau caráter é gente boa. Está difícil, está muito difícil, e frequentemente nós somos convidados para irmos em um velório, fazemos o culto fúnebre. Abel, mesmo depois de morto, ainda é digno de ser lembrado. Mesmo depois de morto, ainda é digno de ser lembrado. O nosso maior desafio como cristão, meu querido, não é apenas ter o reino de Deus como nossa prioridade, não é apenas ser proativo na obra, cultuar, obedecer a sua palavra, mas sim o que vamos deixar para a futura geração, o que vamos deixar na futura geração. Isso é um dos maiores desafios para os cristãos da atualidade. É o que vai deixar nos seus filhos, é o que vai deixar na futura geração. Se aquilo que vai deixar nos seus filhos vão fazer com que eles andem na presença de Deus, se tornando um grande homem, se tornando uma grande mulher de Deus, e não desviando dos caminhos do Senhor, se tornando um homem de caráter, uma mulher de caráter, uma mulher, um homem que contribua para o bem da sociedade,
uma mulher e um homem que influencia as pessoas a viver uma vida melhor na presença de Deus. Tem crente que precisa mudar as suas atitudes, meus queridos. Tem crente que precisa mudar as suas atitudes. Tem crente com 5, 8, 10, 15, 20, 40, 50 anos de crente, de convertido, mas as atitudes, as ações ainda são ações de crente velho, de velha criatura, de um homem velho, do velho homem. Segundo Coríntios 5,17 diz: mas se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, meu querido, tudo é tudo. Tudo se fez novo. Então não tem que ser crente um mês de convertido, acabou. O velho homem é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não era um bom esposo, agora é. Não era um bom pai, agora é. Era um mau caráter na sociedade, ainda que a sociedade não acredita, mas agora é um homem de caráter. É um homem que está começando a construir uma linda história, digna de ser contada. Muda a sua história, crente. Muda a sua história. Eu vejo uma multidão de crente, meu querido, uma multidão de pessoas firmado na história do ladrão da cruz. Que se arrependeu nos acréscimos. Aos 50 minutos arrependeu. Deus perdoa. Perdoa. Repita comigo. Mas não alivia as consequências. Deus perdoa, mas não alivia a consequência. O ladrão da cruz morreu ou não morreu? Morreu, meu querido. A consequência vem. Tem muita gente que fala: não, eu vou continuar no mundo fazendo essas coisas erradas, praticando as más atitudes, até no finalzinho eu me arrependo. Mas vai morrer, a consequência vai vir. Só quem teve acréscimo de 15 anos de vida foi Ezequias. Por quê? Tinha crédito com Deus, obediente, servo do Senhor, tinha compromisso com Deus. A Bíblia diz que ele veio uma enfermidade que era para ele morrer, enfermidade para a morte. Como diz Marcos Feliciano: se ainda tenho crédito contigo, se ainda tenho crédito contigo, acrescenta vida, mas é só para quem anda na presença, é só para quem anda na obediência. Para quem vive pecando, acrescenta a vida, não, eu te perdoo, mas vai morrer. Me perdoa, Deus, perdoa, mas vai morrer. Não vou acrescentar não, vai morrer. Ainda hoje veremos no paraíso. Ainda hoje. Ainda hoje veremos no paraíso. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão com o dedinho do profeta: cuidado com as consequências. Para de brincar, meu querido. Para de brincar. Não dá tempo para brincar mais não. Não dá tempo para brincar mais não. Para de brincar. Ei, meu Deus do céu.
tivesse ali na frente, hein? Uma máquina que lesse a Bíblia, que lesse a vida, né, e passasse no telão. Jesus. Só ia ter crente humilde que fica na janela, por lá de fora. Aleluia, Jesus. Quando você tem uma vida exemplar, meu querido, a recompensa não virá sobre você, mas virá também sobre a sua futura geração. Salmos de números 37, verso 25 diz: eu já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Você sabe o que Davi está dizendo aqui? Que se você for justo, quem que é justo? Aquele que não anda com injustiça, aquele que é reto aos olhos de Deus. Se você for justo, a sua geração, a futura geração, a sua futura descendência terá uma recompensa. Ela não virá só sobre você. Nunca vi um justo perecer, ou seja, nunca vi um justo sofrer, e nem a sua descendência também vai sofrer, porque você vai deixar um legado para que a sua descendência também continue justo, reto aos caminhos do Senhor, leal à palavra de Deus. Mas cadê? Pergunta para o seu irmão de novo: a sua geração, a sua futura geração, está com a recompensa garantida? Eita Deus! Tá? Está garantida a recompensa da sua futura geração? Dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos? Está garantida? Muitas pessoas estão somente preocupadas em acumular bens e serem lembradas pelas suas grandes conquistas aqui nessa terra. Martin Luther King, um grande líder americano, disse que a maior conquista da sua vida é que ele fosse lembrado como arauto da paz e da justiça, como alguém que ajudou milhares de pessoas a encontrar o caminho de Jesus Cristo e terem uma vida melhor. Martin Luther King, ele disse isso. Ele não queria ser lembrado pelas suas conquistas, mas queria ser lembrado como um homem que promoveu a paz e a justiça, como um homem que mostrou, que ensinou o caminho a milhares de pessoas, como um homem que levou a salvação para milhares de vidas, como um homem que deixou um legado, construiu uma história digna de ser contada, digna de ser lembrada. Entenda uma coisa: as pessoas que se aproximam de nós, meus queridos, elas precisam ter as vidas delas transformadas. Elas precisam ter a vida delas transformadas. Por que andamos? Porque temos muitos colegas aí na rua, conhecemos muitas pessoas do mundo, mas a vida não são transformadas, porque nós estamos construindo uma triste história. Não somos exemplo, não somos exemplar. E para as pessoas terem uma vida transformadas, nós necessitamos ter testemunho de vida, ter uma vida exemplar. Na Bíblia,
muitos foram lembrados com alegria, mas muitos também foram lembrados com tristeza. Todos nós seremos lembrados pelas marcas que deixamos na vida das pessoas. Se você praticou algo mal, vai ser lembrado como um homem mau, como uma mulher mau. Mas se você praticou algo bom, você vai ser lembrado como uma pessoa boa. Você vai ser lembrado como uma pessoa que transformou vidas, que através da sua vida, vidas foram transformadas. Mas infelizmente, meus queridos, nós estamos vivendo uma geração de crente poça d'água. É louco, pastor, o que é isso? Quem é doido de atravessar no meio de uma poça d'água, desvia. Quando fala que é crente, a povo está desviando. Por quê? Porque não dá testemunho de cristão. Por quê? Porque a vida está toda bagunçada, não se conserta. 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, não se posiciona. Segura, não toma vergonha na cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Passa um gole de peroba na cara e sai fingindo que é crente, mas não é. Esse povo, Deus vomita. Deus vomita. Meu querido, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, não. Eu estou aqui para mandar falar aquilo que Deus mandou falar para a igreja. Por quê? Porque Ele quer preparar a igreja, porque Ele vai vir buscar. Ele vai preparar para vir buscar. E quem não submeter ao processo da preparação vai ficar. Vai ficar. Se submeta ao processo do preparo, porque senão vai ficar, meu querido. Senão vai ficar. Pastor, o senhor acredita que já que perde salvação ou não? Eu falei, meu querido, isso aí é teologicamente, eu acredito na palavra, que a Bíblia diz que seja santo, porque eu sou santo, que sem santidade ninguém verá a Deus. Acabou. Calvino e Armínio, vocês podem discutir o que vocês quiserem. A minha Bíblia diz que sede santos, porque eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então crente de máscara não vai ver a Deus. Não vai. Ah, pastor, mas eu cultuo a Deus já faz 10 anos. Vai ficar. Por que o pastor está falando? Só tem certeza? Ué, a palavra está dizendo, não é eu? Vai ficar. Vai não. E está ruim agora? Está ruim, né, pastor? As coisas não estão boas. Pior vai ficar se você não subir. Pior vai ficar se você não subir. Quando Jesus vier buscar a igreja. Está pondo medo de mim, pastor? Não. Estou te ensinando. Estou aqui para pôr medo de ninguém. Estou aqui para pôr medo de ninguém. Não põe medo não. Estou aqui para te ensinar. Foi para isso que Jesus me levantou. Se as marcas que você deixar for positiva, vocês serão lembrados, seremos lembrados com alegria. Mas se for negativas, seremos lembrados com tristeza. Olha aqui. Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Pensa aí um pouquinho. Você sabe por quê? Porque você vai ter que viver como você gostaria de ser lembrado. Ah, pastor, eu não dou conta. Então, meu querido, sinto muito te dizer, o facão está pegando você. Para concluir, Provérbios 10, 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso apodrecerá. Se você age com justiça, você jamais será esquecido,
e vai abençoar vidas através da sua vida. A sua vida vai ser agente de transformação na vida de outras pessoas. Mas o nome do perverso apodrecerá. Ou seja, se você não agir com justiça, não vai ter ninguém que vai sentir saudades de você. O mundo precisa, meu querido, de pessoas que deixam mais legado do que herança. Tem muitas pessoas preocupadas em deixar herança, valores, bens materiais e não legado. O mundo precisa de pessoas que deixam legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. E você acha que eu não me pergunto todos os dias: o que eu vou deixar para os meus netos, para os meus filhos, para a sociedade que me conhece? O que eu vou deixar como pastor para a igreja? O que eu vou deixar? Será que quando eu partir dessa, que eu espero que seja daqui 50 anos, as pessoas vão falar de mim? Será que como vai ser o meu culto fúnebre? Será que a minha família vai poder ser confortada pela linda história que eu construí ou não? Ou se talvez narrar a minha história, vai ficar só eu dentro do caixão, minha família corre. Como você gostaria de ser lembrado? O mundo está se transformando em pessoas com bolsos cheios, mas com coração vazio. Essa é minha, pode anotar aí. Essa é minha, não é de marca do técnico, não, é minha, tá? Posta no status aí. O mundo está se transformando em pessoas dos bolsos cheios, mas o coração totalmente vazio. Não tem nada para oferecer. E Salomão diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. O homem mais sábio da história da Bíblia, ele disse isso, mas não conseguiu guardar o seu coração. Guardar o coração não é fácil. Guardar o coração em Cristo não é fácil. Mas nós temos que guardar. Nós precisamos, necessitamos guardar os nossos corações em Cristo. Se coloque de pé para parecer que está acabando. Abel, cadê o ministério de louvor? Deixou algo em mim e em você, mas algo de valor. Caim foi esquecido e tornou o vilão da sua história. Você está deixando algo de valor nas pessoas? Ou você está sendo o vilão da sua história? O propósito de Deus nessa noite é te chamar para ser o herói da sua história e não o vilão. Anote isso. Ao invés de você ser o vilão da sua história, seja o herói dela.
A história de Abel, mesmo após a morte, serve de inspiração para mim e para você. Construa uma história digna de ser contada, meu querido. Construa uma história digna de ser lembrada. Construa uma história que traz inspiração para as pessoas, mesmo após a sua morte. Mesmo após a sua morte. Eu não sei como está sendo construída a sua história. Se você quiser passar uma borracha, apagar ela todinha hoje, porque ela não é digna, apaga e começa a outra. Agora, se você tiver uma convicção que ela pode ser mudada, mude ela hoje. Mude ela hoje. Pastor, a minha história tem que ser apagada. Ninguém vai lembrar de mim. Ninguém vai sentir saudade de mim. Ninguém vai sentir saudade de mim. Apague ela. Pega a borracha, apague ela. E deixe Deus construir uma nova história para a sua vida. Uma história digna de ser contada. Uma história que inspira. Uma história que vai mudar uma geração. Assim como Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Jó, Débora, Ana, Maria, José o carpinteiro. Assim como esses homens construiu a história deles, construa você também. Não seja um vilão como Caim foi. Não seja um vilão. Caim, ele teve a oportunidade de mudar a história dele. Mas quando Deus pergunta, em minhas palavras, cadê teu irmão? O que ele disse? Por acaso eu sou babá dele? Deus estava dizendo para eles: eu sei o que você fez. Deus estava querendo dizer para você: arrepende e construa uma história bonita, cara. Construa uma história bonita, rapaz. Você não quer se construir? Não quer? Então você vai ser peregrino pela terra. Amaldiçoado será a tua terra. Deus está chamando você nessa noite a construir uma linda história. Como, pastor? Arrependendo dessa que você está construindo. Arrependendo dessa que você está construindo. Pastor, é necessário que eu venha aqui na frente? Não sei. Se for, você vem. Quero estar em tua presença, nem que seja. Porque você vir aqui na frente e não posicionar para mudar a sua história,